Olá, seja bem-vindo ao Franco Conecta Pod, aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi e eu não vou esquecer de me apresentar, nem de apresentar a minha garota prodígio, Larissa Azevedo. Seja bem-vinda, Lari! Olá! Foi o esporro do episódio anterior, ela não vai mais esquecer. Oi, pessoal, eu sou a Larissa Azevedo da Dharma Condo e hoje a gente está aqui no Franco Conecta para falar de um assunto sério e com um convidado sério e especial também. Hoje a gente está aqui com o Dr. Luiz Arechavala, do escritório Arechavala Advogados, para falar um pouquinho sobre esse assunto que é amplo e que gera muitas dúvidas em condomínio, né, Roberta? É verdade, a gente está falando de uma lei específica que os síndicos tem que ter muita atenção e cuidado. Então, hoje aqui a gente vai trazer um pouquinho do conteúdo da lei, o que pode, o que não pode, de uma forma mais prática. Então, vamos primeiro pedir ao nosso convidado para se apresentar? Vamos. Doutor Luiza, com você, é um prazer te receber aqui hoje. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E sou Luiz Arechavala, sou advogado, sócio fundador da Arechavala Advogados. Bom, sou autor de livro em condomínio, sou da comissão da OAB. É pouquinho tempo, né? Bem pouquinho, né? Sou há 18 anos advogado, então, assim, atuando muito nessa área. Nosso escritório, embora tenha várias especialidades, eu, né, como um dos sócios, sou responsável ali por essa área, vim com uma equipe, e a gente está realmente muito de frente nessas questões condominiais. E o tema que vocês trouxeram para a gente bater esse papo hoje é LGPD e várias questões que envolvem assembleia, gravação de assembleia, pedido de imagem, gravação por condômino de área comum, de área privada, ou seja... O que mais tem é assunto para falar de LGPD, mas eu acho que a gente pode começar com uma pergunta base ali. O que é LGPD em si? Boa pergunta. Bom, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que visa resguardar informações de pessoas. Você tem ali as suas informações pessoais, elas têm um valor enorme, né? Seu estado civil, sua crença religiosa, sua condição de saúde, seu nome, sua família, seus antecedentes, seu patrimônio, tudo isso tem um valor muito grande, principalmente no mercado de consumo, que era algo que antigamente não se dava muito valor, hoje em dia dizem que é a moeda mais importante, mais valiosa nesse mercado de consumo, né? Porque o fornecedor de produto e serviço, ele quer saber exatamente o nicho onde ele vai atuar, onde ele vai atacar. A Franco, por exemplo, ela quer síndico. E síndico aonde? Ali, né, o perfil do cliente. Exatamente, ele quer síndico no Nordeste não, no Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro aonde? Na Barra, na Zona Sul, em Niterói, sei lá. E aí você vai cada vez nichando, cada vez mais. E então, como é que você consegue fazer essas descobertas? Através de dados. Então, esses dados é que são protegidos por lei para que isso não caia no mercado de uma forma desordenada e isso não acabe gerando prejuízo para os consumidores. E isso o marketing adora, né? Eu tenho aí meu braço do marketing, então o marketing abusou muito, né, dessas informações. A gente teve até um comercial que foi muito divulgado de um banco, né, que falava... eu não sei se vocês lembram desse comercial, que a pessoa tava assim no trocador, aí você é a fulana de tal, CPF tal, torcedora do time tal, mas como é que você sabe de tudo isso? Justamente porque existem essas listas, né, com os dados das pessoas. Então, acho que a lei veio realmente numa excelente hora. O síndico, ele é responsável por esses dados, não é isso? Porque ele é o gestor do condomínio. E como que o síndico olha para tudo isso aí e coloca em prática no condomínio dele? Eu acho que é isso que as pessoas... muitas vezes, quando você tem uma assessoria de um escritório, como o escritório Arechavala, vocês dão todo o direcionamento. Só que tem muitos síndicos aqui que estão nos assistindo que são orgânicos, às vezes não tem essa assessoria jurídica. Como que o síndico olha para isso e fala, eu preciso proteger esses dados? Me ajuda, doutor, me ajuda, me dá uma luz. Não se engane que não é só o orgânico que não sabe, não. Isso tudo é muito novo, né? Os profissionais também têm muita dificuldade, né, Larissa, de lidar com isso, nem todo síndico profissional tem acesso à informação, estuda, e às vezes, mesmo estudando, a gente erra também, né? Faz parte do jogo, né? Todo mundo erra. Então, assim, primeiro ponto importante, o condomínio é detentor e gestor de muitos dados. É nome e qualificação de funcionário,
é de condômino, é de prestador de serviço, são muitos contratos, né? Então, assim, tem muitos dados girando no mundo condominial, na cabeça do síndico. Ele tem que saber movimentar esses dados, né? Informações, por exemplo, né? Até no meu livro tem um capítulo só de LGPD, onde eu falo o seguinte: muito cuidado com as informações prestadas pelo porteiro. Porque o porteiro, ele é um canal de comunicação gigante, ele fala pelo condomínio. Sim. Não adianta você dizer que a culpa é do porteiro, porque ele fala pelo condomínio. Então você imagina o seguinte: você está vendendo um imóvel, uma pessoa está vendendo um imóvel, e esse imóvel, antes, ele está à venda, mas ele é usado como culto religioso. Nossa sociedade tem um certo viés de religião, a gente sabe disso. Então, se determinados cultos religiosos forem feitos naquele imóvel, vai gerar um preconceito enorme. Enorme. Então, dependendo do culto religioso que acontecer naquela unidade, muita gente não compra. Não compra. Não adianta. Se teve um suicídio naquela unidade, muita gente não compra. Porque questões espirituais, questões energéticas, as pessoas não querem comprar. Juridicamente isso tem relevância? Tem, porque isso faz parte do poder de tomada de decisão. Então, se o porteiro acaba informando que aquele condômino, vendedor do imóvel, faz determinada atividade religiosa, não estou nem dizendo de cunho sexual, nada disso, né? Para não entrar num campo da moralidade aqui, mas e direito e moral não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se determinada atividade religiosa acontecia naquela unidade condominial, muita gente não compra. E se ele fala aquilo, você está tratando de dados sensíveis, porque a religião é um dado sensível. Sim. Ele pode causar um prejuízo, porque pode perder uma venda. E quem vai assumir aquele prejuízo? O condomínio. Porque o porteiro fala pelo condomínio. E porteiro fala, hein? Se fala, né? Ele sabe da vida de todo mundo. Claro, então assim, todo cuidado é pouco com essas informações. São dados sensíveis. A Lei Geral de Proteção de Dados visa a proteção de dados. Estou falando um dado sensível, mas tem diversos, né? Nossa, a gente sempre fica muito focada, né? Nas informações ali do morador, na parte de imagem, né? Mas isso é um detalhe, gente, que é muito sensível e muito factível. Porque você vai lá, começa a fazer uma pergunta pro porteiro, o porteiro abre tudo. Então ele tem que ser instruído. Ele não precisa perguntar não, ele fala assim, ele quer ser simpático. Exatamente. Ele às vezes está de bobeira, ele não tem consciência do perigo. Ele não tem consciência da responsabilidade que ele tem com aquela informação. Mas você quer saber? Eu também, você agora me contando, eu também não tinha essa percepção. Você tinha essa percepção, Lari? Não, assim, nesse nível de cuidado que o colaborador tem que ter. E aí a gente entra no que a gente já falou alguns episódios atrás, a questão educativa, não só do condômino, mas de todo o corpo que faz aquele organismo funcionar, né? Porque não adianta você virar porteiro e falar, poxa, você tá falando muito. Você tem um treinamento. O que é falar muito? O que pode falar? Exatamente. O que não pode, né? Que aí também ele vira mudo. Aí na hora de ficar mudo, você não deu essa informação, mas aí não alguém reclama, falar. Né? Aí você pune o cara, não dá também, né? A gente falou de um nicho específico agora. A gente falou de apartamento, enfim, como é que funciona o LGPD ali na unidade autônoma. Mas vamos trazer para um campo assim mais colaborativo. Uma assembleia de condomínio, você mencionou no início da sua apresentação. Tem muitas administradoras ou muitos síndicos também que gravam a assembleia. E aí, duas perguntas, né? Tem que ter uma autorização ali dos condôminos naquele momento para gravar aquela assembleia. E uma vez que aquela assembleia foi gravada com autorização ou não, esse áudio, tudo bem, ele está lá para formalizar ato, ele é um instrumento, uma ferramenta de consulta. Mas o condômino que teve presente, ele pode falar, não, já que foi uma reunião pública, né, ali do meu condomínio, eu posso ter esse acesso a esse áudio? Eu quero o áudio, você me fornece? Então, olha só, vamos lá. Vou contar um caso aqui, que eu acho que com o caso eu vou ilustrar mais ou menos essas respostas, fica mais interessante. Recentemente, não tem um mês, a gente estava numa assembleia em Copacabana, e aí, assembleia quente, porque todo um arsenal montado em favor da situação, nós estávamos advogando pela oposição, a gente veio com um trabalho já de longo prazo, e tudo levava a crer que a gente ia conseguir alternância de poder, né? E aí, para a administradora, não são todas, mas muitas não gostam dessa mudança porque sabem que um novo síndico que chega, ele chega com uma equipe dele e tal, e muitas vezes muda. Então a administradora nunca vê com bons olhos essas alternâncias. Mas tudo bem, também ela não pode interferir no jogo. A assembleia estava sendo dentro da administradora. E aí, primeiro ponto, vamos gravar. Já levamos toda uma equipe, a gente já faz isso, né, mais ou menos, quando o clima é pesado, nós levamos segurança,
levamos ata notarial, levamos um cartório. Caramba. E levamos gravação, né? E aí chegou lá, não vai gravar. Por que não vai gravar? Porque aqui é uma unidade privada e aqui não vai gravar. Cara, o gerente da administradora, eu falei, não vai gravar sim. Foi na hora que eu cheguei, por acaso, né? Pro azar dele. Pro azar dele, é verdade. Ele já tava com um embate com a Marisa, ali de frente, né? E eu cheguei, né? E aí eu falei, vai gravar. Ah, não vai porque... Eu falei, vai gravar. Ah, mas aqui na minha empresa não grava. Eu falei, mas olha só, primeiro ponto. Aqui, nesse momento, não é a sua empresa. Aqui, nesse momento, é condomínio. Assembleia. Não, mas aqui é a minha empresa. Eu falei, não, aqui é condomínio. Por quê? Porque aqui você cedeu a posse do espaço para o condomínio. Mas eu não cobrei, não interessa. Acomodado. Não interessa, você não cobrou porque você não quis. Ou porque você tem interesse comercial. Ou está embutido ali na taxa que a pessoa te paga. Está embutido no seu contrato. Você não cobrou por quê? Por questões comerciais. Por um bom trato, por uma boa política, mas aqui agora é condomínio. Tanto é que na sua empresa agora você não pode proibir a entrada de um condômino. Quando que se não fosse uma assembleia, você poderia proibir a entrada de qualquer pessoa que está na sua casa. Então assim, esse é o primeiro ponto. Aqui agora não é sua empresa, aqui agora é condomínio. Bom, já foi um trevo na cabeça dele ali. Nem começou a assembleia, já foi um começou trevo. o caos. Não, ele ligou na mesma hora, ele não sabia mais o que argumentar, ligou para o dono da empresa, porque ele era o gerente. A mesma conversa, e aí ele não soube mais o que fazer. Aí eu falei assim, para acalmar e a gente poder começar, não vamos então gravar o vídeo, vamos só no áudio, porque pra gente já satisfazia, até porque a gente tinha já ata notarial, tinha uma série de coisas, e a gente também tinha uma boa maioria, então estava tudo sob controle ali, né? Então vamos lá. Isso é um pequeno exemplo do que falta argumento para ele, porque realmente pode gravar, claro que pode. O artigo 367 do Código de Processo Civil, parágrafo 5º e 6º, se eu não me engano, posso estar errando um númerozinho, mas é mais ou menos isso, ele diz que você pode gravar uma audiência. Qualquer pessoa pode gravar. Primeiro que a audiência é pública. Segundo, ele diz que você pode gravar uma audiência. Se você pode gravar uma audiência, evidentemente você pode gravar uma assembleia. Até porque o próprio Código de Processo Civil, se eu não me engano, no artigo 10, ele fala que ele serve de maneira subsidiária para regular procedimentos administrativos. Então, o Código de Processo Civil, ele regula, em regra, processos judiciais, mas ele regula também processos administrativos naquilo que o próprio processo administrativo não regula. Então, subsidiariamente, você sempre recorre ao Código de Processo Civil. E assim funciona no trabalhista, no penal. O CPC é como se fosse uma lei geral de processos, como um todo, processos e procedimentos, e no que tiver lei própria, regulamento próprio, você não aplica, mas o que faltar, você aplica ele. Então não tem lei própria, nem regramento próprio que proíba uma gravação de uma assembleia. Então você vai pelo próprio Código de Processo Civil. E ele fala exatamente isso, que que qualquer pessoa pode gravar, independentemente de autorização judicial. Ainda tem esse detalhe. Não precisa nem de autorização judicial, ou seja, o juiz não poderia proibir, sequer. Tanto é que muitas vezes você vê na internet várias situações, numa audiência, por exemplo, onde o juiz está discutindo com o advogado. Quem é que está gravando? O advogado. Ele bota o celularzinho dele ali e vai tocando a audiência, como a gente está fazendo aqui agora. E aí, num determinado momento, ele pega ali e joga na rede, né? Por que ele faz isso? Como forma de prevenir arbitrariedade. Ele quer produzir prova e ele tem esse direito também. Bom, então pode gravar, não tem a menor dúvida, tá? Agora, qual pergunta você fez, Larissa? Segundo uma vez gravada, a administradora, o síndico vai ter em posse aquele arquivo. O condômino que participou daquela reunião, ele tem direito a receber uma cópia desse áudio? Então, tem. O próprio código diz que qualquer das partes que solicitar aquela gravação tem direito. E é coerente, né? Bem coerente. Exatamente, claro, exatamente. Se você tem posse, foi gravada, é a minha voz, eu também quero ter o direito. Tem direito, exatamente. E muita gente alega o seguinte, eu não quero que a minha imagem fique correndo por aí. É claro que a lei, ela resguarda o seu direito de imagem, né? Mas ali se trata de uma reunião, não chega a ser pública porque não é aberto, mas é uma reunião condominial, ou seja, de interesse coletivo, né? E os assuntos que estão sendo tratados ali são de interesse daquelas partes que estão envolvidas. Portanto, você não pode alegar que existe dentro daquele universo algum assunto que possa te constranger, em regra, né? Óbvio que se surgir ali, aí é outra história. Que possa te constranger, que possa levar a um ato vexatório ou alguma crise na sua imagem, nada disso, em regra, acontece. Aí você vai dizer o seguinte, bom, então
eu posso pegar, né? Aí sempre tem aquele exagerado, né? Então quer dizer que eu posso pegar essa imagem, Muito bom, então quer dizer. jogar na rede, fazer um corte? Claro que não. Mas isso, se você fizer, é abuso do direito, que também é um ato ilícito, artigo 187 do Código Civil. Então, em regra, o ato é lícito, em regra, a boa-fé se presume, você vai pegar aquela informação e vai dar o destino que você precisa para aquilo. Redação de ata. Vai ser responsável pelo destino também, né? Pelo uso inadequado daquele dado, entendeu? E é muito legal que a gente entrou também no assunto de imagem. E quando a gente fala de imagem, a LGPD, ela, na cabeça do condômino, ela tá muito vinculada, não só do condômino, mas do síndico, do gestor, a gente vincula muito a imagem, não só a dados como informações de nome, enfim. Câmeras condominiais, a gente tem ali 2 parênteses. Quando o condomínio instala o circuito fechado de TV, tem aqueles pontos de câmera, e o condômino tem acesso. E a gente tem o outro viés. O condômino que coloca, às vezes, aquela câmera em cima da sua porta, ou na varanda, né, quando o apartamento aí, tem... antes de dormir, ele vira um pouquinho pro lado, vira para cima, ele tenta sempre aumentar um pouco o raio. Dentro desses parênteses, é permitido o acesso das imagens das câmeras de circuito fechado de TV do condomínio para os condôminos? Primeira pergunta. Então, olha só, para que servem as imagens de CFTV do condomínio? Para segurança dos condôminos. Essa é a única finalidade, né? Para você conseguir produzir prova, para você poder ter controle. Essa, no final das contas, é para segurança. Se essas câmeras estão garantindo a segurança de maneira isonômica, né? Porque não se faz a segurança só de um corredor ou daquele condômino que você quer perturbar a vida. De maneira isonômica, essas câmeras não podem ser retiradas. Se um determinado condômino pede as câmeras e por conta de algum evento justificado, tem que dar. Inclusive, tem diversas decisões dando dano moral quando você não entrega. Independente de registro policial. Independentemente de pedido judicial, pedido policial. Então, assim, eu de repente discuti com alguém no condomínio. Aquela pessoa ali... Eu quero saber quem arranhou meu carro. Boa, melhor ainda. Porque eu não sei nem quem foi. Exatamente. Mas assim, eu discuti com o vizinho. Eu posso ligar para o síndico e falar, eu queria as imagens. Independente de eu ter ido à delegacia, dele ter me ofendido. Pode. Por quê? Todo e qualquer bem do condomínio, seja bem imóvel, bem imóvel, tudo e qualquer bem do condomínio é do condômino. Porque aquilo ali é uma massa patrimonial, né? E as imagens, os dados, são também de direito do condômino, de livre acesso aos condôminos. E quando a gente fala do livre acesso, exatamente, eu não estou fornecendo uma imagem, eu estou fornecendo acesso. O condômino pode ter acesso ao vivo a essas imagens? Não, eu entendo que não, porque ele pode vir a cercear direito dos condôminos. É quando a gente entra no abuso, por exemplo. Exatamente. Porque assim... Eu já fico pensando em várias coisas, né, gente? Se você tem acesso em restrito, imagina aquele marido ciumento, aquela mulher ciumenta. Exatamente. Por isso que eu tô falando assim, se teve algum evento que justifique o pedido, tem que ser dado. Agora, se não tem, você não pode fazer isso. E isso por escrito. Sim, sempre por escrito. Lá no escritório, principalmente, a gente pede que faça por escrito e a gente pede que assine um termo de consentimento, entendendo como é que funciona a lei, o que você pode fazer, o tipo de responsabilização que você vai ter com o uso inadequado daquelas imagens. Perfeito. Ou seja, você se isenta, o síndico se isenta. Você eu dei informa, a instrução, inclusive, exatamente, né? O que ele pode e o que não pode fazer com aquelas aquela câmera imagens. que é instalada pelo morador, que às vezes tá pegando um pedaço... Acho que corredor ainda é um pouquinho mais fácil de lidar, porque você centralizou, no máximo você vai ver talvez uma porta da frente, enfim, que também talvez entendo que às vezes fica delicado, né? Você ter acesso à visão do imóvel do seu vizinho da frente. Mas acontece muito nos condomínios que eu administro, que tem varandas, e às vezes aquela câmera tá voltada e você tem acesso a uma parte comum ali embaixo. Como é que fica essa instalação quando o morador coloca? Então, assim, por isso que é legal a gente aprofundar, né? E quando a gente começou esse bate-papo, eu sempre gosto de ir nas motivações, né? E aí, naturalmente, quando você começou a falar, já fez assim, né? Porque a gente começou a entender a lógica, né? Quando a gente começa a entender a lógica das coisas, a gente vai respondendo naturalmente os questionamentos que surgem. Então, se as câmeras são colocadas para a segurança dos condôminos, a segurança dos condôminos não pode ser feita por um condômino em particular. Exato. A segurança tem que ser feita pelo condomínio como instituição, de maneira institucional, né? Então, só o condomínio pode colocar câmera em área comum. Mesmo que seja para porta, para som, não pode.
Quando ela falou isso, a gente vê logo o condomínio, a gente está pensando num condomínio vertical, né? Sim. Que é ali onde tem uma portinha do lado da outra. Sim. Mas eu já tô aqui pensando, porque eu moro em casa. Então, na minha casa, no caso, né? Tem as câmeras do condomínio. Eu poderia colocar na minha casa? Dentro da sua casa, claro. Dentro da casa. Dentro da sua Fora, casa, não. Fora, não. Isso Se é você for importante. pegar área comum, não pode. Isso é importante, porque assim, eu não sabia. Eu colocaria Mas aí- de fato uma câmera Feliz, ali, né? feliz, na porta da Queria minha postar casa. na rede social ali. Exato. Então, assim, Não esse é um pode. ponto importante, porque eu fiz essa cara, porque eu pensei, quando você falou na porta ali, só na porta, no máximo ver a porta da frente, eu imaginei Tá regulando a ali vida o do corredor, vizinho, né? pô. Claro, você tá Eu regulando a vida imaginei do o vizinho. corredor, mas olha como é que são as coisas. Pensando numa casa onde tem uma área maior, né? Você colocar uma câmera, eu já não torci o rosto. É claro. Não é porque você me pensa- atende. Exatamente. É porque eu não. Você pensa o seguinte: se já tem câmera no condomínio e é um corredor, para que você põe uma outra câmera? Né? Mas uma casa onde é maior e de repente você tem Mas um acesso. O condômino, ele tem artimanhas também. Eu já peguei um gancho nessa resposta. Por exemplo, ok, o condomínio é responsável pela segurança da área comum, então a câmera na área comum seria de responsabilidade do condomínio e não do condômino. Mas o condômino que coloca a câmera na varanda do apartamento dele e pega a imagem da área comum. Ele tá dentro da Eu parte... entendo que Qual não que é o pode. objetivo dele, gente? Exatamente. Olha, eu vou te falar, tem condômino que fala que é pra vigiar o cachorro Que cachorro? dele, que fica na varanda. Tá, mas Não, aí mas põe aí bota- virado pra exatamente. varanda, aí tudo Exatamente. bem. Eu acho que não. É isso. Eu não iria torcer, né? Porque eu tô Então, aqui só com as reações. Exatamente. Porque assim, quando a gente começa a entender a lógica que tem por trás das coisas, naturalmente a gente vai estranhando. Mas, você falou muito, mas pra que ele quer isso? Quando a gente entende qual é a lógica da lei, qual é a lógica da câmera, qual é a lógica de uma gravação, a gente começa a ver, não, isso aí não tem uma boa intenção, né? Sim. Ou então, porque a gente pensa o seguinte, eu gosto de filmar a entrada e qual o problema de eu filmar um pedacinho do corredor? Tá, isso você pensa, você como o cara que tá filmando. E o dia que você for filmado? Sim. E o dia que, sei Se lá... você estiver entrando com uma pessoa suspeita na sua casa. E o dia... Pô, você é livre para entrar na sua casa com quem você quiser, a hora que você quiser, quantas pessoas você quiser, né? E o dia que, sei lá, seu filho, que é adolescente, chegar com alguém e começar um burburinho no prédio. Sabe, assim, peraí, gente. Você vai ficar confortável Você vai com ficar isso? confortável com isso? Entendeu? Assim, então a vida em condomínio precisa de regra e precisa que você respeite o direito alheio, sabe? Perfeito. Assim. Sim. Então, tem um ponto tem um ponto no Código Civil que fala, quando a gente fala dos 3 S's, né? Saúde, segurança e sossego, a gente esquece sempre que tem um quarto, que é os bons costumes, né? E aí vem uma questão, o que é bons costumes, né? Bons costumes é muito tudo aquilo que a gente acha que tem, né? É tipo bom senso, né? que a tipo bom gente senso. fala. O que é bom senso? É aquilo que eu bom sou, senso. que eu falo, que eu penso. Mas não é isso. Bons costumes, eu até coloco isso no meu livro. Devia ter trazido, né, até pra vocês. Mas enfim, esqueci. Eu acho. Porque eu tô o dia todo hoje na barra aqui, uma opção de coisa, esqueci. Mas o que é bons costumes? Tá na lei, tá no artigo 1336, enfim, do Código Civil, saúde, segurança, sossego e bons costumes. O que é bons costumes? Primeiro, bons costumes tem que ser algo focado em lei. Não pode ser nada de, costume é aquilo que é reiteradamente praticado e bom é aquilo que todo mundo gosta. Então, aquilo que é reiteradamente praticado e todo mundo gosta dentro do condomínio. Não, jamais, de jeito nenhum. Bons costumes é tudo que infringe lei e que não está em saúde, segurança e sossego. É como se fosse um critério residual para pegar tudo aquilo que os 3 S's não pegam. E aí você vai no bom costume. Então, por exemplo, eu até dou esse exemplo no livro. Uma pessoa, uma prostituta, ela tem bons costumes? Por que não? Não está ferindo lei. O fato dela prostituir e vender serviços sexuais Dela. não tem nenhum impedimento legal. Pode ser que determinada sociedade torça o nariz, mas não tem nenhum impedimento legal para isso. E o religioso? Bom, o religioso em si tem bons costumes, depende. E se ele tentar forçar você e converter você para a religião dele? Já não tá, porque ele está inserindo na sua esfera pessoal, na sua liberdade de religião. Então, assim, essa questão de que aqueles padrões de conduta e padrões de comportamento que a gente tem muito firme na nossa cabeça por conta da nossa cultura, que é uma cultura ocidental, ali muito própria, brasileira e tal, cristã,
que não tem problema nenhum, mas assim, a gente tem que entender que o mundo é muito maior do que isso, e o direito acolhe todo tipo de comportamento e conduta que não contraria a lei. Até porque condomínio é essa convergência o tempo inteiro, Exatamente. né? Você tem o direito de ser como você quiser, desde que não infrinja a lei. Então, os bons costumes é tudo aquilo que fira lei, lembrando, fira lei, e que não é saúde e segurança social. Aí a gente está falando agora de lei, de costume. Tem uma outra polêmica em condomínio que é inadimplência. E aí a pergunta fica clara aqui, né? Porque existe aquele caderno preto dos inadimplentes. E essas informações. A gente fala muito, a gente tem muito essa prática de que prestação de contas é aberto para todos, o condomínio tem direito a olhar a pasta, tem direito a indagar o síndico, a ver contrato, ok, tudo bem. A inadimplência, ela entra como esse critério de prestação de contas? O condomínio tem direito de saber quem é inadimplente no condomínio dele? Tem. Primeiro, entre os condôminos, eles são... Eu vou usar até um critério e vou fazer jus a quem me deu essa explicação, e eu nunca mais esqueci, que é o meu professor Luiz Fernando Marim, na pós, sei lá, 15 anos atrás que eu fiz, ele deu essa explicação, nunca mais esqueci, e uso esse exemplo para todo lado. Peraí, eu vou fazer aquele momento da gravação aqui agora. Você autoriza a sua imagem? Já está autorizado, gente, pelo amor de Deus. Aqui vai ter vários cortes maravilhosos. Você presume a autorização, né? Pelo amor de Deus, ele saiu lá do centro para vir para cá. Você presume uma autorização, se chegasse aqui. Ué, tem câmera? Eu não sabia, eu achei que era só um bate-papo para beber água ainda por cima. Então, assim, eu vou fazer jus a ele porque ele é um cara fantástico. Ele falou o seguinte, e eu sempre repito isso, mas nem sempre dou crédito a ele. Os condôminos, eles são credores e devedores entre si, certo? E o meu devedor, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem endereço e ele tem patrimônio. E todas essas informações são públicas. Todas. Se você for lá agora, se você entrar aqui pelo celular hoje em dia, né? Eu sou da época de você ir no balcão, tirar a certidão. Mas se você chegar aqui agora e tirar uma certidão da loja 127 da rua tal do bloco 7, vai sair o proprietário, vai sair o endereço dele, vai sair o CPF dele. Que informação tão sigilosa é essa que todo mundo fica morrendo de medo? Sim. Existe. E mais, se tiver uma ação judicial contra esse cidadão, tá lá. É só você acessar o site do TJ, você vai ver. Quem é essa pessoa? Se eu pegar o CPF dele e jogar no quinto e sexto distribuidor, eu vou saber todas as operações cartorárias que ele fez. Testamento, procuração, tudo isso. Então, é possível o condomínio ter acesso. Não, e assim, na prestação de conta, tem ali que tá faltando aquele pagamento, exatamente, né? Então, presume-se que essa informação já é de conhecimento de todos. Óbvio. O que eu acho que não pode é você usar daquilo de chacota, fazer uma cobrança, de repente, vexatória. Perfeito. Eu acho que essa que é a questão. É o que você faz com a informação, não é isso? É isso. Até a questão do vexatório também, ele tem uma linha tênue ali. Porque, por exemplo, você chega... na sala de administração, pergunta pro síndico, quem são os inadimplentes do meu condomínio? Tá você e o síndico ali, ele vai te apresentar, você vai ter acesso àquela informação. Você chega numa assembleia de condomínio, você pergunta, quem são os inadimplentes do condomínio? Se o síndico expor aquilo numa assembleia, é uma situação vexatória? Mas não tem um negócio que o inadimplente não pode votar? Mas ele pode participar. Ele pode participar. Ah, mas se ele não pode votar, todo mundo já sabe que ele tá inadimplente. Mas às vezes quem tá participando da assembleia não tem acesso ali que ele não assinou, não tá sabendo. Você sentou do meu lado, você tá participando da assembleia. Eu posso não estar ciente que você não vai votar. É a questão só de levantar a mão ou não. Eu não posso. Ou então até levanta a mão, mas você não contabiliza. Entendi. Então tem todo nesse momento, é uma exposição ou não? Olha, como tudo na vida, você tem que saber fazer, né? Então assim, e a assembleia se faz todos os dias, há muitos anos, e você raramente, né, se você for pegar um recorte, se fosse possível ter um dado disso, raramente você tem exposição de inadimplente. Portanto, não é tão difícil assim conduzir essa situação, né? E tem inadimplente todos os dias em todos os condomínios. Então assim, não é tão difícil assim. Eu acho que a situação mais difícil é quando o inadimplente, ele avança o sinal. Quando ele tenta se manifestar mesmo não podendo e tal. Porque assim, em regra, você tem lá a lista dos inadimplentes. Ele, se estiver presente, ele pode assinar, porque ele está presente, né? Se você comunica a ele da inadimplência, pode ter ali algum questionamento e tal, mas de um modo geral a pessoa fica ali. Isso é a regra. Isso é a regra. Agora, excepcionalmente, pode sim ele discordar, pode sim ele querer se manifestar. E aí, a sua atuação enquanto presidente de mesa, enquanto administradora, síndico e tal, vai ser de acordo com o que ele vai
colocando. Então a exposição é feita por ele e não por você. Né? É ele que está se colocando em situação vexatória. Vai ter que responder. Exatamente. Então é ele que está se colocando em situação vexatória. E aí, você falou um negócio muito interessante, né? Que é o abuso do direito. Eu tenho o direito de informar, eu tenho o direito e até o dever, né, de informar, eu tenho o direito e o dever de conter determinadas atitudes, mas eu não posso fazer isso de maneira abusiva. Então tem uma linha muito tênue, né? Então você tem um passo que é o direito, no passo seguinte é o abuso e no outro é o crime. Então muito cuidado. Essas divisões, elas são muito sutis entre o direito, o abuso do direito e o crime. Tudo isso é o exercício do direito. Feito de maneira equivocada, pode levar até ao crime. Né? E isso reforça ainda mais o que a gente fala, né, Roberta? A importância da assessoria jurídica, Muito. Não só no dia a dia, mas principalmente em E assim, assembleias. uma Claro. assessoria jurídica que seja especializada, que já está acostumada com essas situações. Porque, por exemplo, se você tem um assessor jurídico, nesse caso, que ele falou dessa administradora, que falou que não ia filmar, de repente, por aquela assim... Você não tem tanta experiência naquele tipo de situação. E aí o advogado começa a gaguejar, acabou. Você perdeu a ferramenta. Então, a gente sempre fala muito isso aqui, né? A importância de ter empresas, escritórios, consultorias que sejam do mercado condominial. Desculpa te cortar. Não, cada um imagina. tem um advogado que merece. Eu sempre falo isso. Sabe? Sério, cada um tem um advogado. Eu não tenho nem paciência para ficar discutindo. Precisa, não precisa? Então não precisa. Você tá achando que não precisa? Não precisa. Sabe assim? Porque cada um tem um advogado que merece. E isso eu ouvi, assim, há muitos anos atrás. Antigamente, assim, parece até que eu sou muito velho, assim, mas antigamente se fazia muita audiência, né? E era até uma desculpa muito dos advogados. Estou em audiência, não posso falar contigo e tal. Às vezes nem tava em casa. Mas assim, e antigamente eu até fazia muita audiência. E, sei lá, tem alguns anos já que eu não faço. Mas eu me lembro em uma que eu tava esperando a audiência, e eu tava lá na sala de audiência, como é público, tava esperando, e eu gostava muito de chegar mais cedo, para ver o comportamento do juiz, né, porque conforme o comportamento dele, você vai se preparando, né. Estudando, então, exatamente, o comportamento dele, se o cara é muito agressivo, se não é, ele deu esporro aqui, por quê? Porque ele é brabo ou porque esse cara aqui não sabe, enfim, eu gostava de chegar mais cedo, e ficava, 100% ligado nos movimentos do juiz. E a eu vi... da guerra foi precisa aí, né? Você precisa, né, cara, é seu trabalho e tal, enfim, e aí... Eu vi o juiz comentando com o secretário, assim, que naquele momento que estava tendo audiência, parece que o advogado não estava se portando bem e o cliente dele ia perder a causa pelo advogado. E aí ele comentou, e aí o assessor dele falou, que pena, né? O advogado não está agindo legal e tal. E aí o juiz falou assim, cada um tem um advogado que merece. Tipo assim, o problema é dele. E aí o assessor tomou um susto, assim, mais ligado ainda, né? E aí ele... Acabou a audiência, aí ele voltou no ouvido do assessor e falou assim, antigamente eu tinha pena, eu tentava compor, eu fazia e tal, depois eu vi que cada um tem um advogado que merece. E não está se falando de dinheiro aqui, não está se falando de valor, está se falando de outros valores, entendeu? Que não o dinheiro, porque a gente sabe disso, né? A gente que trabalha sabe que nem tudo é dinheiro, sabe? Sim. Mas, então, eu vejo isso, e até porque se você tem um pleito bacana do outro lado, você cede, você, né, se torna maleável. Então, eu hoje em dia tenho essa tranquilidade de dizer, cada um tem o advogado que merece. E com isso, eu não estou dizendo nem bem nem mal. Cada um tem o que merece, né? Porque a pessoa quer economizar demais, que quer desvalorizar demais. Por exemplo, eu estava numa reunião, e engenheiro é bom para isso, assim, né? Eu sei que você é engenheiro também não, eu né? não. Mas engenheiro é bom, ele é bom para resolver tudo na vida, né? Ótimo. Porque como ele é bom de cálculo, ele acha que tudo se resume à matemática, né? E aí, às vezes, eu tô numa reunião e hoje em dia eu tenho menos cara de novo, mas quando antes eu tinha mais cara de moleque ainda, sabe? Assim, então, para ganhar respeito era complicado, aí, sabe? Vocês têm algo em comum, Lário. Era mais difícil ainda, né? E aí eu tô numa reunião, tá, sei lá, um engenheiro cliente aqui do lado na minha mesa, e ele vai falando como se fosse eu. Eu falo, pode parar. Não, Esse aí, lugar é meu. E você não entende disso. Se você tiver... Até onde você vai falando certo, tudo bem. Mas, sabe, aqui não. Eu tô aqui, então assim, então não me chama, sabe? Então, assim, por que muitas vezes faz isso? Para te desvalorizar e achar que não precisa, né? Porque o advogado, eu penso o seguinte, ele é meio arquiteto, em algumas situações ele é meio arquiteto. Você vai fazer uma reforma da sua casa, precisa de arquiteto ou não? Depende, se for muito complexo, claro que sim. Ou seja, um processo judicial você precisa. Mas se for alguma coisa mais simples, você não precisa.
obrigatoriamente. Cara, mas aí se você for fazer do seu jeito, vai sair daquele jeito, né? Eu acendo a luz aqui, acende a que tá no corredor de lá, aí eu vou lá, acendo a do banheiro e nada funciona, as portas não fecham. Por quê? Né? Assim, porque você quer, por uma arrogância ou por uma economia porca. Então hoje em dia eu penso assim, cara, precisa? Não sei, você que sabe se precisa ou não. Agora a responsabilidade é sua. Eu fui pra... Você sabe que advogado fala muito, né? Se deixar eu vou embora. Não, isso mas é tá com ótimo. você. Eu misturo um assunto no outro e Tá aí... ótimo. Engraçado, né? Assim, geralmente quando eu vou palestrar fora do Rio, o que acontece? Eles me chamam e falam o seguinte, Luiz, a gente precisa que você demonstre. E, assim, é engraçado, a necessidade de assessoria jurídica para os condomínios. Ou seja, eu saio daqui, vou para outro estado. Por quê? Aí Pra falar o óbvio, né? Por quê? Porque já não ouvem eles, né? Sim. Assim, aquilo que é dito pelos próprios advogados locais, ninguém presta atenção mais. Ó, lá no Rio também é assim, ó, eles Exato. precisam. Mas a gente às vezes fala, né? Eu muito de engenharia falo, não, lá em São Paulo, Exatamente. as obras são desse jeito assim. Por E quê? a gente Porque tá gera fazendo... um respeito. Isso aí. E qual é a diferença, né? Então eu vou muito isso. E aí, é fácil, né? Porque assim, é só você contar o dia a dia, como vocês falaram assim. Vocês falaram assim, pô, tá aí a importância do advogado. Mas precisa dizer isso, né, cara? Precisa falar o óbvio, mas muitas vezes precisa, assim. Ó, Então, minha frase, ó. O óbvio também Precisa tem que ser precisa ser dito. dito. É isso o óbvio aí. precisa ser dito. É isso aí. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também, né? Tem coisa assim que a imagem fala muito. Vamos, né? Muito você fala gosta de importante. apimentar. Eu vou apimentar aí o Coloca assunto a da pimentinha, LGPD, vai, porque Lari. o LGPD já tem poucas questões. Uhum. Vamos falar de LGPD com Airbnb. Né? Oh, meu Deus. Como é que funciona essa questão de, às vezes, é uma pessoa que tá vindo de outro país, de outro local, enfim, às vezes é da rua do lado, não importa. Não. Como é que fica a questão do fornecimento dessas informações de terceiros para o condomínio, nessa questão de segurança? Porque você precisa saber quem está acessando aquele condomínio. O síndico, ele tem que se respaldar nisso, né? Não é abrir a porta e deixar qualquer um entrar. Me lembra de falar um ponto que eu esqueci quando você falou da prestação de contas, e acesso a Não, documentos. fala agora, Quer senão esquece. Tá. Vai. Existe uma questão muito delicada dentro dos condomínios, que é o acesso às informações. Isso é um problema recorrente que a gente vê todos os dias mesmo. E qual é esse problema? O síndico tem o dever de guarda, se eu não me engano, artigo 24, parágrafo 4º, a linha J, alguma coisa assim, lá da 4591. Diz que o síndico tem o dever de guarda por 5 anos dos documentos do condomínio. Qual o síndico? O atual, obviamente. Então ele vai pegar os últimos 5 anos, até de gestões anteriores, ele tem o dever de guarda, dever por lei. Contrato de depósito. Ele é o depositário daqueles documentos. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Em caso de extravio, de furto, qualquer coisa que aconteça com aqueles documentos, ele é o responsável. Então isso traz ao síndico realmente um cuidado maior no manuseio daqueles papéis, enfim. Daqueles dados, melhor dizendo. Aí que eu vou chegar. O condômino tem o direito de acesso. Não é só o conselho. O condômino como um todo, seja ele conselheiro ou não. Se o conselheiro não for condômino, aí ele tem acesso por ser condômino. Caso contrário, qualquer condômino tem acesso. Certo? Até eu estou falando óbvio. Uhum. E aí como é que eu faço isso? Eu pego aqueles papéis e entrego para o conselheiro ou para o condômino. E se ele perder? Ah, mas aí eu faço uma ressalva? Ok, pode ser. Mas como é que isso fica se todo mundo quiser olhar toda hora? Vamos lá. O que o condômino tem acesso? Ele tem acesso. O direito de acesso dele é a quê? É ao papel ou é ao dado que está inserido no papel? Ele tem direito à informação contida naquele papel. Porque ele pode querer o contrato feito com a Franco Engenharia, você escaneia o contrato e manda para ele. Ah, mas eu quero papel. Não, papel você não tem direito, porque o papel tem que estar comigo. O que você tem direito são as informações contidas. Portanto, aos dados contidos naquele contrato. E como é que a gente equilibra o direito de acesso à informação que o condômino tem com o dever de guarda do síndico? Como é que a gente, digitalizando esses documentos, mandando arquivo, porque aí nunca perde. Então, se o condômino quiser acessar a pasta e eu fornecer aquele mesmo balancete digital, eu já acessei. Você cumpriu o seu dever de informação. Até porque, por exemplo, se ele for entrar com uma ação de exibição de documento, ele não vai ter o papel. Sim. Ele vai ter aquilo digital. Muitos condôminos reclamam, porque, mas eu prefiro o papel. Aí eu lamento. Então você imprime. Imprime, deixa guardadinho aí. Aí você coloca imprime, no teu processo que você vai ter que escanear. Porque é um o papel em si, digital.
Exatamente, porque o papel em si você não tem direito. Você tem direito à informação contida naquele papel. Perfeito, isso é muito importante. Isso é um dado que eu também nunca tinha me atentado, mesmo sendo síndico. Porque a gente falou do síndico profissional. A gente não tá isento a ser perfeito, Sim, né? A ser sim. imperfeito. Claro, quer dizer. e assim, o importante também é a gente refletir sobre o que a gente Mas esse papel, faz. se eu escaneei e guardei, eu preciso ter o físico? Não, né? Não precisa, não Tá, precisa. isso aí é não importante precisa. também, Se você porque- tiver um bom arquivo digital, Sim. é suficiente. Até porque, volto a dizer, qual é a última instância? É a justiça. E tudo lá é digital. Tudo é digital, Então, assim, né? você não vai entregar papel nenhum pra ninguém. Maravilha, meu Aí eu- microfone até caiu aqui. Aí eu te interrompi, então, numa pergunta que você tinha feito. Qual era, Foi né? a questão Do da Airbnb. informação de dados pro Airbnb, né? Mais uma informação como outra qualquer dentro do condomínio. Então, assim, aí é que tá. O que que eu preciso, para que eu preciso de dados? Para controle, para segurança. Qual dado eu preciso? Do valor do aluguel? Do tempo de contrato? Não. Evidente que não, porque aí começa a virar fofoca, né? A gente gosta de fofoca? Gosta, mas, pô, não... Mas tem uma outra questão, né? Eu fui lá, fiz o meu contrato lá no Airbnb, loquei aquele imóvel por um tempo ali curto, né? E determinado. Aconteceu alguma coisa ali, de repente, com o meu carro, tá? Você tem direito ali à vaga, Sim, normalmente, dependendo sim. aí da convenção do condomínio. E eu quero as câmeras. Eu não posso pedir. Quem tem que pedir É o é condômino. o condômino. Isso. Eu acho que isso também é importante, né? Lembrando Enfim, que condômino pro sim- é proprietário. é proprietário. E a lei faz algumas equiparações ao cessionário de direito, ao promitente comprador. Então, assim, mas em regra o condômino é o Ou proprietário. seja, né? aconteceu isso no meu carro, óbvio que eu quero essas imagens para responsabilizar quem fez, e o síndico não pode me dar diretamente, ele tem que enviar pro proprietário que alugou o imóvel. Isso, porque Eu acho lembrando que isso é aquela massa importante. patrimonial é de condôminos, não é de moradores. Né? Isso é muito importante. E aí, pensando em coisas importantes e práticas, né? Tô aqui já pensando numa pergunta para você, que é super... Não pensa não, só pode falar. Não, tô pensando como é que eu vou articular isso aqui, porque eu acho que vocês recebem muitas consultas lá no escritório. Bastante. A maior parte dos clientes de vocês são de condomínio, né? E quais as top 3 consultas que vocês recebem em relação a dados? O que pode, o que não pode? Tô com dúvida disso, me ajuda aqui. Top 3. Olha, uma delas é essa questão das câmeras. Câmera, acesso às pastas, são assim, é todo dia. Em relação a dados, câmera, acesso à pasta e assembleia. Essa questão de filmagem de assembleia, pode, não pode. Eu quero acesso ao que foi filmado. É bem o que a gente está tratando mesmo. Você falou de assembleia, eu lembrei uma questão aqui que eu vivenciei Tô um falando Tá de fazendo dados. período. consultoria, né? Não, ó, Tá já querendo até- fazer não, porque consultoria. esse caso, Ela tem crédito, ela tem crédito. Porque eu já ia aqui acabou. finalizar, então, Não, mas cumprimos é- o papel Olha, do nosso não. podcast. Ela já Olha, quer eu vou fazer. demitir a dona do podcast. Esse caso já finalizou, ele nem serve de consultoria, ele serve de curiosidade. Assembleia de condomínio, a gente tem um secretário, a gente tem um presidente. Muitas vezes o secretário dessa assembleia já é até aquela figura da administradora que vem, da assessoria, faz serviço, mas a gente tem algumas assembleias que eles não convocam por questão de custo, ou por já estarem acostumados, já tem a cultura de ter alguém que faz a ata. Aí a gente tem a panelinha A, a panelinha B. A panelinha A entrou de secretário, a panelinha B entrou de presidente. Eles Certo. não isso nunca concordam. acontece, não concordam. acontece. Isso nos seus acontece condomínios? na Suíça, na Suécia. Aqui no Brasil eu nunca vi fazer isso. Eu também nunca Mas ela é vi. criativa, deixa ela... Nenhuma das reuniões que eu participei, Nada. expondo a Franco, aconteceu isso. Nenhuma. Não, deixa ela criativa, deixa ela Pois devagar. Vai deixa fazer ela umas devagar. viagens aí. E aí não concordam com a ata e essa ata nunca sai, porque os dois precisam assinar. Também isso acontece bastante. Como é que sai desse desfecho? Cara, isso é meio cultural, mas não tem nada de jurídico, né, nessa questão. Porque a ata é do presidente. O presidente Então, se redige a ele ata. bancou assinar, Óbvio. morreu. Assim, você vai registrar a ata, o cartório vai exigir o quem? O presidente. Não sabe nem se teve secretário, não faz a menor diferença. O secretário é um auxiliar do presidente. Tá fazendo consultoria, Ai. cara. Tá fazendo consultoria. Que é um negócio tão dia a dia ali. Você vê que foi uma consultoria. Mas onde a gente anda, Ela já tem faz consultoria. isso, menina. Ela faz eu isso. sou cliente do escritório. Ela é cliente. Ela tem crédito, ela tem crédito. ela tem crédito. Maravilhoso. Não, Já fizemos assembleia juntos, Já né? fizemos assim. E o que ele falou dessas respostas de tá bom, é assim. Ele fez isso na E eu vou dar o assembleia. meu ponto de vista como empresa, né? A importância de ter, assim, um Mais de escritório. uma, né? Fizemos algumas já, né? Um escritório que tem muitos anos no mercado condominial. É muito diferente para nós, empresa,
Quando a gente começa lá, a minuta do contrato, normalmente, aí vai pro jurídico, aí volta, aí a gente faz algumas concessões, eles fazem... Só que o nosso contrato já passou por todos os maiores escritórios do Rio de Janeiro. Tudo que já podia ter sido mexido, já foi mexido. E aí chega um advogado que não é condominial. E aí ele quer que você faça malabarismo com aquele contrato ali, né? Então, assim, é muito importante. Você é cliente do Are, né? Mas... é muito importante essa percepção do condomínio, porque dificulta tudo. Às vezes dificulta uma negociação, porque o advogado quer daquele jeito, mas ele não entende aquela lógica do condomínio, sabe? Sim. Então, essa coisa miúda, às vezes, que é como funciona, né? Como é que é aquilo ali, como é que são as obras. Ele já pensa numa obra de grande porte, que tem um monte de questões. Então, é muito importante ter escritórios, assim, especializados. Você tem quantos condomínios lá com o escritório do Are Chavalo? Com o escritório, eu não sei. Eu acho que... não sei. Porque e tem alguns que são consultoria, né? Alguns que são contratos. É uma tranquilidade, eu sou cliente, pessoa física do escritório, inclusive. Eu tenho um processo criminal com a doutora Marisa, então... temos alguns. Inclusive, a doutora Marisa esteve aqui, né? A gente tem um podcast com a doutora Marisa. Vou colocar até aqui um link para vocês assistirem. Foi bem bacana também. A gente falou muito sobre violência. Foi incrível. Ela trouxe toda a visão dela, né? Ela tem muito conhecimento da parte criminal, muita bagagem, né? Muita bagagem. Foi ótimo. E assim, eu acho que, Lari, antes de encerrar, você quer fazer mais não uma vou fazer perguntinha. pergunta. Não vou Olha... tá de castigo. Antes da gente finalizar, deixa uma dica sobre LGPD para os síndicos que não têm muito conhecimento sobre o assunto, mas estão ali como orgânico ou como profissional, começando agora. O que eles têm que estar atentos? Estudem. Mas tem que estudar. Não dá para você ir de orelhada, não dá para você ir no bom senso, não dá para você presumir coisas. Estuda, porque o estudo ele é a melhor forma de você quebrar o preconceito. Então, assim, estuda. O que é dado sensível? O que é dado? Qual é a responsabilidade do gestor? Né? Então, acho que estuda, você tem que estudar. Se você estudar, você vai ver como o tema é complexo, você vai perceber a necessidade de ter uma boa assessoria, não só jurídica, não. Jurídica também, mas de administrador. Você vai fazer uma obra, o que você sugere? Estuda, procura saber, que aí quanto mais você estudar, você vai ver a complexidade, você vai contratar uma boa empresa de engenharia. Você quer mudar o rumo do seu condomínio, estuda um pouquinho de condomínio, você vai ver a complexidade, vai ver o quão difícil é, vai contratar um bom síndico profissional, você vai pegar qualquer um, não vai pegar o porteiro para fazer, não vai pegar o aposentado, acho que como tudo, né? A nossa sociedade ela é complexa, cada vez mais complexa, e no direito não é diferente, é uma ciência que evolui cada vez mais, tanto é que o direito condominial se desgarra do imobiliário, o imobiliário já desgarrou do civil, e o condominial desgarra do imobiliário, tamanha complexidade, né? Então assim... precisa realmente estudar, porque estudando você vai ter uma noção da complexidade, você vai ter uma noção do valor que você tem em mãos, e aí, naturalmente, você vai ter condições de avaliar o que é ou não uma boa assessoria para estar ao seu lado. Então, estudo, eu acho que como maravilhoso. Tudo, então, aqui, ó, conhecimento liberta. Conhecimento te traz esse senso de responsabilidade, né? Aquelas crenças limitantes, né? E te ajuda a tomar melhores decisões. Exatamente, aquelas crenças limitantes, né? Que tanto se fala, assim, de você ter um preconceito, você acha que é isso porque você ouviu, e aí vem aqui, a gente que frequenta muitas reuniões com muitas pessoas diferentes, né? Você começa a falar de direito, o cara fala assim, não, peraí, que de direito eu entendo porque minha mulher é advogada. Tá, e aí? Né? Não, de direito eu entendo porque eu estudei direito... Não tá me dizendo nada. E eu vou te falar... Se eu fosse advogado, não tá me dizendo nada? Que dirá se você... E eu vou te falar, eu sou advogada, minha OAB está ainda ativa. Pois é. Só que hoje eu não exerço mais isso. Não. Você só consegue ser bom naquilo que você faz sempre. Você está se atualizando o tempo todo. todo. Eu não me atualizo. Eu não posso hoje pegar uma causa e falar, só porque eu tenho uma OAB eu vou advogar. Não posso. Eu tenho, ela tá ativa, deveria até já ter pedido como é que chama? Eu já até perdi o cancelamento da inscrição. Cancelamento da inscrição, né? Ou a suspensão, porque eu pago lá todo ano aquela anuidade. Mas enfim, por displicência mesmo, acabei deixando, mas, cara, a gente tem que sempre buscar um especialista.
Então, mas aí você tem consciência de que Total, não total. dá pra fazer de qualquer Total. jeito, né? Então, Assim como se você vier aqui falar de marketing, eu vou falar, peraí. Não, nem venho. Peraí. Eu venho sentar ali pra aprender, Entendeu? né? Peraí, que isso aqui eu entendo um E pouquinho. na nossa área, mesmo você sendo, entre aspas, especialista, você tem muito o que aprender, gente. Claro. Pô, eu estava aqui agora num evento, semana que vem eu tenho, até convido a todos, eu vou estar participando, muito me honra o convite que eu recebi da OAB de Niterói, vou representar a OAB de Niterói numa audiência pública sobre a lei de carros elétricos, né? Legal. Terça-feira que vem. E vou estar eu, Melim Chalub, e o autor da lei, um vereador. Então, assim, vai ser uma audiência, vou estar representando, assim, ou seja, uma coisa que realmente sou muito honrado com esse convite. Vamos aproveitar e fazer um convite. Ele vai estar com todo mundo. Quem sabe a gente não faz uma bancada aqui para falar desse assunto. E assim, um tema super atual, super importante. Já que eu estava agora estudando sobre isso, fui num outro evento de um outro colega, do Marcelo Borges, estava lá estudando, debatendo com ele, fazendo pergunta, tinha uma bancada de engenheiro, estava lá fazendo o quê? Estudando, sabe? Sim. Assim, vou ter que me preparar para poder apresentar. Vou de orelhada? Evidente que não, claro que não, sabe, assim. E aqui, a gente também se prepara, vem, conversa, Não, ele né? todo bonitinho, ele trouxe aqui, ele nem consultou, né, porque não precisa, mas mas deu a gente- pra Ele gente fez um que estudo. fez. Exatamente, você precisa. Eu nem sei, quantas palestras eu já fiz, mas eu não faço nenhuma igual a outra. Nenhuma. Todas eu paro antes, ali, estudo, melhoro, procuro me atualizar. Porque assim, ou você faz assim, ou nem sai de casa, sinceramente. Para entregar qualquer coisa, eu nem saio de casa. Eu tenho mais o que fazer. E se não tiver, eu não vou fazer besteira. Que maravilha, ó, foi uma aula de mentalidade aqui pra vocês, sim. E falando em aula, pra gente atingir mais alunos, mais ouvintes e mais tudo que a gente precisa primeiro que você compartilhe, que você curta e que você se inscreva no nosso canal. Exatamente, se inscrever é fundamental. Eu vejo que vocês assistem, a gente tem lá todos os parâmetros, mas eu tô vendo que vocês não estão se inscrevendo. Então já aperta o botão aí, se inscreve no canal pra gente crescer e atingir mais pessoas, E né, Lari? estudem, né, Dr. Luiz? É, isso aí. Obrigada Isso aí, pela... Luiz, como é que a gente acha o escritório nas redes? Como é que a gente acessa vocês? @Arechavala Advogados. A gente vai colocar aqui, porque É o tem do uma sopa de escritório. letrinha aí, né? É. Facinho. E o meu é @luiz.arechavala_adv. Maravilha, muito obrigada pela sua presença, nos sentimos honradas. Com certeza. Né? Eu acho que foi Eu que ótimo. E volte mais vezes, né? Exatamente, ao mesmo tempo que a gente falou de algo muito sério que envolve legislação. Normalmente, quando é legislação, a gente fica mais calminha, né, Lari? Mas a gente não tá A gente conseguindo não, mais a gente- isso, né? É porque a gente gosta, a gente se diverte trabalhando. com isso, né? Exatamente, eu acho que é esse o propósito. Você aí, ó, às vezes tá em casa, arrumando a sua casa, ou de repente tá ali, ó, na cozinha fazendo alguma coisa, Vai ou na o quê? academia, Vai aprendendo de maneira estudando da forma que o doutor Arechavala te orientou. Então assista a gente sempre traz aí Ó, cortei o cabelo antes de conteúdos. vir aqui. Ó, Tá vendo? Ó, dei um tapa aqui no telhado. Tinha uma horinha ali pra esperar, inteiro. Cortei o cabelo, vim, ó. que maravilha. Tá Então, ó, todo cuidado para preparar um conteúdo incrível. Ele cuidou aqui porque a imagem também é importante, né? A gente tem aqui alguns síndicos que são profissionais, então a gente fala muito isso, né, Larissa? Não é uma profissão ainda, mas você representa um condomínio, você representa uma função importantíssima. É isso. E muitas vezes, para você atingir outros condomínios, você precisa não só do conhecimento, não só da informação, da experiência, mas também, ó, Da sua Cuidar de casquinha. você, da O que sua você casquinha. faz é você, né? Então, é você em qualquer lugar. Então, É assim, não verdade. adianta você fazer... Se você fizer algo desleixado, você está dizendo mais de você do que... Você sabe que eu outra tenho um coisa, né? mentor que fala exatamente, já era pra gente finalizar, né? Mas já a gente deu tá tempo, aqui, já ó, deu tempo batendo aí. papo, mas não tem problema, relaxa. Tem um mentor que fala o seguinte, da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, quando a gente vê você aqui, ó, com todos esses anos preparado, com um roteirinho, né, pra ter as melhores perguntas, pra atingir o público. Então, você veio, cortou seu cabelo, tá aqui com a gente. Então é isso, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. A gente fecha com essa frase, né? Tudo que você faz é sobre você. É você. É isso aí. Então é isso, a gente termina por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.